Bateu aí o desespero no bolsonarismo, hein? Principalmente no chefão da quadrilha. Todo mundo sabe, isso foi externado pelo Eduardo Bolsonaro, que o grande plano para não ser preso era o quê? Era esperar a eleição do Donald Trump e o Donald Trump articular com alguns setores bolsonaristas da sociedade brasileira, ameaçando sanções ao Brasil caso o Bolsonaro fosse preso e caso o Bolsonaro continuasse inelegível. Essa seria a maneira de pressionar aí o Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal e o TSE a reverterem aí decisões contra o Bolsonaro e a manter aí o Bolsonaro como intocável. Esse é o grande plano do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos inúmeras vezes negociar isso com parlamentares ligados ao Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro chegou a falar no evento CPAC Brasil sobre sanções ao Brasil que seriam feitas aí pelo governo Trump. Para quem não sabe, a sanção funciona assim. Os Estados Unidos dizem, por exemplo, olha, de agora em diante, quem comprar a soja do Brasil vai ser sancionado também pelos Estados Unidos. Está proibido comprar soja do Brasil porque o Brasil é uma ditadura, porque o Lula está prendendo opositores. É o discurso aí dos bolsonaristas. Inúmeras empresas que compram soja do Brasil vão parar de comprar. É isso que acontece. E aí o PIB do Brasil vai sofrer um baque e aí vai fazer um baque na economia. Ou poderia fazer como fizeram com a Venezuela em 2015. Em 2015 a Venezuela era o país com a economia que mais crescia em toda a América Latina. E aí os Estados Unidos fizeram, nós não vamos mais comprar petróleo venezuelano e qualquer empresa que passe a comprar vai ser sancionada, a gente também não vai mais comprar dessa empresa. Ou seja, ninguém mais podia comprar petróleo da Venezuela, a Venezuela foi, 95% da economia dependia disso, a Venezuela foi indo água abaixo. A sanção só foi retirada em 2022, quando começou lá o conflito na Ucrânia e os Estados Unidos precisavam de petróleo. Mas veja, os europeus não tiraram a sanção à Venezuela, eles continuam sancionando. Se alguém comprar petróleo da Venezuela, exceto os americanos, né, que são amigos, fica sancionado lá na Europa também. Veja como são. É praticamente assim também, mas de uma maneira infinitamente pior, que funciona o embargo a Cuba e a Coreia do Norte, tá? E aí, imagine você, o Trump, fazendo isso e pressionando o agro, que já é bolsonarista, dizendo, vocês vão se ferrar aqui, porque eu vou sancionar vocês. Pressiona aí para o Bolsonaro não ser preso. Pressiona aí, ou se estiver preso, para ele ser solto, para ele ser tornado elegível, ele tem que participar da próxima eleição. O que você acha que aconteceria? Que tipo de pressão você acha que ia sofrer o STF, o Alexandre de Moraes? E se ele assina a mesma sanção, que para o Trump não tem problema nenhum, já que ele é aliado do Bolsonaro? Pois bem, isso tudo levou o Bolsonaro a ter uma autoconfiança grande no fato de que não seria preso. Lembremos, o discurso da extrema-direita, por mais que você fale, Thiago, mas o Brasil não é uma ditadura, barará, mas tem aquela, se uma mentira é contada 1000 vezes, se torna verdade. Eu vi aqui muitos plantonistas dizendo que a Venezuela é uma ditadura sanguinária. Enquanto está acontecendo um monte de desgraça no mundo, lá o maior problema dessas pessoas durante 2 semanas foi a Venezuela. Nossa, como vai afetar o Brasil? Não vai. Aí algumas pessoas dizendo que, olha, isso vai afetar a popularidade do Lula. Porque uma mentira dita 1000 vezes de que o que acontece na Venezuela afeta a popularidade do Lula no Brasil, isso faz com que as pessoas acreditem. Então imagine você, o Trump repetindo 1000 vezes que o Brasil é uma ditadura porque o Lula prendeu opositores. Thiago, não foi o Lula, foi o STF. Mesmo na Venezuela, se você falar, não, foi a justiça lá. Não, mas a justiça está com o Maduro. E o Alexandre de Moraes não se reuniu com o Lula, etc, etc. Se você contar a mentira 1000 vezes, vira verdade. Aí fala, não, a justiça é o Lula manda na justiça do Brasil. É isso que eles iam repetir e sancionar o Brasil. Pois bem, o que acontece? Acontece que o plano começou a dar errado. Estavam muito confiantes porque o Trump, ele ganhava do Biden em todas as pesquisas. Todas, sem exceção. Estava muito ruim para o Joe Biden. O Joe Biden ainda é o presidente mais mal avaliado da história dos Estados Unidos. Veja bem, da história. Desde o George Washington, que foi o primeiro lá, passando lá por todos que você puder imaginar aí, chegando no Donald Trump, mesmo assim, tanto a aprovação do Biden é pior, como a rejeição a ele é maior do que a de todos. Pois bem, para ser pior que o Trump, e que alguns aí têm que realmente se esforçar, mas se esforçar muito. O que acontece? O Biden saiu da disputa depois de muita pressão, entrou a Kamala Harris. Eu cheguei a falar aqui porque muitos americanos estavam com essa análise também, de que o plano aí do establishment lá não era Kamala Harris. O plano deles era Michelle Obama. Porém,
teve uma pressão muito grande aí de alguns setores para que, não vai mudar agora, a não ser que ela vá muito mal nas pesquisas, aí a gente tenta dar um jeito. Se não, não. E aí saiu uma pesquisa 2 dias depois dela ser confirmada, dizendo que ela estava na frente do Trump nacionalmente. Porém, como eu falei aqui no Plantão Brasil, quem acompanha vai lembrar, nos estados-chave, são 5 estados-chave, a Kamala Harris estava atrás do Trump. Para quem não sabe como funciona a eleição americana, eu vou simplificar de uma maneira que até uma criança de 10 anos vai entender. Lá é assim, tem 50 estados. Quem ganha mais voto no nacional não leva. O Bush foi presidente, ele teve menos votos. O que importa é o seguinte, cada estado vale um número de pontos, entre aspas. Então imagine que a Califórnia vale 60, Nova York vale 50 e poucos, tem estado que vale 1, tem estado que vale 3. Quem ganha o estado, não interessa se ganha com 99% dos votos ou se ganha com 50,001. Quem ganha o estado leva todos os pontos desse estado. Isso faz com que alguns presidentes nem sequer considerem, alguns candidatos nem sequer considerem fazer campanha em tal estado. Dou um exemplo, o Trump nem vai para a Califórnia. É perda de tempo. Por quê? Porque ele sabe que ele vai perder lá. Lá, o Partido Democrata tem sempre 70% dos votos. Ele nem precisa lá. Todos os pontos, entre aspas, da Califórnia vão ser daquele partido. Não importa para ele se ele vai perder por 99% ou se ele vai perder com 51%. Há alguns estados que eles chamam de swing states que, historicamente, em todas as eleições, eles vão mudando. A população muda. Em uma eleição vota nos republicanos, na outra vota nos democratas. Esses são os estados em que todo mundo mais faz campanha. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a Kamala Harris perdia do Trump em todos eles. E aí o que acontece é o seguinte, ela pode ter aí, nossa, nacionalmente ela tem mais votos. É claro, a Califórnia é o maior estado, ela tem 70%, 80% lá, então é óbvio que ela vai ter mais voto no nacional. Mas ela tem aí para os estados, uma coisa sobre a democracia, entre aspas, dos Estados Unidos. A maneira como eles contam quantos pontos vale cada estado é extremamente injusta e não é atualizada há décadas. Para você ter ideia, um voto na Califórnia vale 4 vezes menos do que um voto no Wisconsin. Por quê? Porque o Wisconsin, com uma população pequenininha, vale mais pontos ali, vale alguns pontos, e a Califórnia, com uma população enorme, não tem ali na mesma proporção. Para você ver, democracia, eles chamam. Você é obrigado a votar entre a genocida, que é uma mulher negra, mas é uma genocida que está matando criancinha na Palestina e que já falou que vai continuar matando criancinha na Palestina, ou no outro, pior ainda, que vai fazer a mesma desgraça, vai matar a criancinha na Palestina, só que eles têm um projeto aí uma tem um projeto mais antirracista, apesar de que quando ela era promotora, ela enjaulava um monte de negros por posse de maconha. Posse de maconha é a Kamala mandava prender, tá? Mas ela vem com essa aí de progressista e o outro de extrema-direita. É isso, democracia. Saíram pesquisas aí, que é isso que tá desesperando o Bolsonaro e o bolsonarismo, mostrando que a Kamala Harris virou em 3 dos 5 principais estados. O Trump só tá ganhando agora na Geórgia e na Pensilvânia. Nos outros estados, a Kamala Harris virou e tem estado em que ela tá 5 pontos na frente dele. Aí ferrou. Por quê? Porque a Kamala Harris só precisa ganhar em 1 dos 5. E ela tá ganhando em 3 dos 5. Aí é que mora o problema. As pesquisas também mostram que nos estados onde o Biden ganhou com diferença de menos de 10 pontos, não houve mudança, ou seja, a Kamala Harris está na frente do Trump e assim como estava o Biden, ela continua na frente dele. O que quer dizer que o Trump vai ter que tirar um coelho da cartola se ele quiser ganhar a eleição. O Trump já começou a falar, ele fez um post desesperado ontem, falando em fraude. Tem um vídeo que mostra, eu tô sem o celular aqui, mas enfim, irrelevante. Tem um vídeo que mostra a Kamala Harris chegando no aeroporto em Detroit com milhares de pessoas lá para vê-la. O Trump disse que aquilo é inteligência artificial. Não é, ele tá mentindo. Mas ele fala, tá vendo? Eles estão, tem uma palavra lá que é trapaça, cheat. Eles estão trapaceando até nisso, eles só ganham trapaceando e eles são especialistas em fazer isso nas urnas. Vocês vão ver, eles vão roubar a eleição de novo. Já está preparando o mesmíssimo discurso, o Donald Trump. Isso mostra o desespero de quem está vendo que, deu ruim, deu muito ruim. Trump também falou que não vai aos debates, está com medo, Trump. Ele está com muito medo, porque ele vai ser amassado nos debates. Com o Biden era fácil, até na última eleição era fácil ganhar do Biden nos debates.
O Biden sempre foi um debatedor, e isso outros já falavam lá atrás, antes dele ser o candidato dos democratas, ele sempre foi um debatedor muito ruim. Então, pro Trump era ok. Com a Kamala Harris, não. Ela tem fibra mesmo para debater, para bater de frente e tudo mais. Então ele já tá fugindo dos debates. É capaz ele acabar indo porque ele vai ver que ele tá vendo já que ele tá ficando para trás. E aí? E o plano do Bolsonaro? Há bolsonaristas que consideram que o Bolsonaro só não foi preso ainda porque estão esperando aí uma decisão sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos, porque com o Bolsonaro preso vai ser aquela mesma, ou mesmo que se fala, nossa, mas na Venezuela o Maduro prendeu um opositor tal, um ano antes da eleição, pô, o cara criminoso, cheio de crime, mas, pô, quem prendeu foi a justiça, mas não, prendeu opositores, a própria Corina, que é a opositora maior, não tá presa, não sei porquê, criminosa da pior espécie, mas tá, no caso vamos falar, o Lula está prendendo opositores, o Lula não sei o quê, e aí sanção no Brasil ou ameaça de sanção. E os Estados Unidos, usando o imperialismo, que é o que eles fazem de melhor, o que eles sabem fazer de melhor é usar o imperialismo deles, o poder da potência econômica que eles são, graças aos inúmeros golpes de Estado que eles deram em todos os lugares, para, dar golpe de Estado, eu podia usar dinheiro aí, como sempre fez a CIA, e pagar propina aí para os militares brasileiros darem golpe no Lula. Não podia. Enquanto isso, ameaçando sanção aí pro agro pressionar o STF, para outros setores aí pressionar o STF, e se der errado, ele dá a sanção. Aí o Brasil, a economia do Brasil vai pro buraco de vez. Imagina isso, o Lula querendo a sanção econômica, a economia vai pro buraco. Aí seria tudo que o Bolsonaro ia querer. O Eduardo Bolsonaro falou abertamente, eles foram várias vezes nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro falou algumas vezes que esse era o plano deles, e alguns acreditam que, o que acontece é que estão esperando para ver se o Trump ganha ou não. Eu peço aí a sua inscrição no canal, a gente vai rir muito aqui ainda junto dessa corja maldita.